Bom dia, galera. Sejam novamente bem-vindos para mais uma aula de Biologia frente C do Colégio Einstein. E hoje a gente vai iniciar uma nova história na nossa disciplina de Biologia referente ao conteúdo de A Origem da Vida, né? A gente já vai iniciar o quadro de evolução. Então a gente vai sair da genética e agora entrar direto na evolução. Beleza? Então, gente, aqui nesse conteúdo, a gente vai abordar justamente como surgiu a vida, quais foram as hipóteses criadas pelos cientistas para explicarem o surgimento da vida. Beleza? A gente vai ver aí a diferença de cada hipótese, a gente vai ver os experimentos que foram feitos por cada hipótese, em cada hipótese, e daí iremos tirar as nossas conclusões, ok? Então, galera, esse conteúdo, para quem tiver a apostila, esse conteúdo se encontra na página 560, né, da terceira apostila do site digital, beleza? Então, galera, vamos lá? De onde viemos? A vida na Terra nem sempre foi do jeito que conhecemos hoje. Os seres vivos podem sofrer modificações ao longo das gerações, caracterizando a evolução. Todos os seres vivos existentes hoje na Terra possuem um parentesco evolutivo, ou seja, descendem de um ancestral em comum. Qual o grau de parentesco do ser humano com uma bactéria? Certamente, bilhões de anos de evolução nos separam. Mas possuímos características em comum, como DNA, RNA, proteínas, carboidratos e lipídios em nossa composição celular. Essas moléculas provavelmente estavam presentes nas formas de vida primitivas que deram origem aos seres vivos atuais. Então, gente, a grande pergunta naquela época, provavelmente no século XV, que foi o século onde teve mais pesquisas em relação a tentar descobrir justamente de onde viemos, onde partiu os princípios e as teorias da evolução. E, de certa forma, gente, a partir do século XVIII, perdão, corrigindo, tá? Não foi século XV, século XVIII. A partir desse século XVIII foi onde surgiram as primeiras hipóteses, algumas plausíveis, outras não, tá? Dentre essas hipóteses que a gente vai estudar, a gente vai falar sobre a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, que são as duas teorias aí voltadas no aspecto científico. Claro que naquela época, para explicar de forma mais, digamos assim, misteriosa, né, de forma mais cabulosa, foram criadas outras teorias, né? Uma delas, é claro, está baseada no princípio cristão, que é a teoria da criação divina, e outra que é a panspermia cósmica, tá? Que já é algo mais voltado aí para o nosso universo. Então, gente, antes da gente entrar no conteúdo científico, abordando as teorias da biogênese e da abiogênese, é necessário que a gente saiba que diversas teorias, né, foram realmente elaboradas na tentativa de explicar esse fato, né, de onde viemos. E é claro, gente, que de acordo com a teoria cristã, né, a teoria da criação divina, foi onde Deus criou todas as criaturas que vivem no nosso planeta. Né? É o que retrata justamente no livro de Gênesis da Bíblia. Né? E essa ideia, gente, você pode encontrar em quase aí todas as religiões. Cristianismo, o protestantismo faz parte, né, do cristianismo. Na religião judaica, muçulmana, hebraica. Então, todas as religiões, praticamente, elas
elas possuem, né, no seu livro sagrado, justamente a teoria de que Deus criou todas as criaturas vivas no nosso planeta, beleza? Já a teoria da panspermia, gente, ela é uma teoria que prega, digamos assim, que a vida na Terra, ela não foi originada na Terra, ela veio de outro planeta. Porém, foi, digamos assim, levada, transportada para cá, para o nosso planeta Terra, através de meteoros, meteoritos. Então, digamos que alguns elementos químicos que estão presentes aqui na Terra, eles não vieram, aliás, eles não foram frutos da Terra, e sim vieram aí de outros planetas, né? E tem algumas evidências, é claro, que acabam aí sendo assegurando justamente essa teoria, tá? E uma dessas evidências, gente, que garante justamente um certo garante justamente uma certa segurança, né, para essa teoria, é justamente o surgimento da vida logo após a Terra ter sofrido aí uma chuva de meteoros. A gente viu, gente, que a Terra, se vocês observarem um assoalho oceânico da Terra, vocês conseguem perceber que a Terra ela foi alvo de vários meteoros, né? E que esses meteoros e meteoritos caíam constantemente na Terra primitiva e que nesses meteoros estavam várias e várias moléculas orgânicas e inorgânicas, principalmente orgânicas, e que esses elementos realmente vieram de outros planetas, de outros corpos celestes. E até hoje, gente, isso tudo é alvo de discussão, né, entre várias pessoas dentro da comunidade científica, né? Claro que, por exemplo, a teoria lá da criação divina, ela não tem um embasamento científico, tá? É algo mais levado aí para a crença religiosa, tá? E, claro, gente, eu, no meu ponto de vista, né, uma coisa não impede a outra, né? Ou seja, eu acredito, né, também na teoria da panspermia, de certa forma, até porque o universo ele está relacionado, né, os corpos celestes que existem no universo, eles estão interrelacionados, né? É algo que eu fielmente acredito. E claro, também não deixo de acreditar na existência de um Deus único, né? Então, realmente, a gente deve se levar em consideração a existência, né, de um Deus único, e que esse Deus realmente poderia realmente ser o grande criador de todos esses corpos celestes, tá bom? Como surgiu o universo, né, gente? A hipótese mais plausível para o surgimento do universo é justamente a teoria do Big Bang. Isso vocês já conhecem, né, gente? Que a teoria mais aceita pelos cientistas é que aproximadamente 14 bilhões de anos, toda a matéria que forma o universo, ela estava comprimida em um volumezinho pequeno, mas que ocorreu uma grande explosão, pã, que originou o universo, chamada de teoria do Big Bang, né? Teoria Big Bang. Então, gente, como era essa teoria, gente? Que a nuvem de poeira e os gases que eram provenientes da explosão acabou ali se concentrando em grupos, né? E que ao longo do tempo acabou dando origem às galáxias que a gente conhece atualmente. E uma dessas galáxias, que foi formada há cerca de 8 bilhões de anos, foi justamente a nossa galáxia, a Via Láctea. Né? E vocês sabem que a nossa Via Láctea é composta aí por uma estrela central, que é o nosso Sol, e vários planetas ao redor, né? E dentre eles, nosso planeta Terra. Fora isso, existem outros corpos celestes, meteoritos, meteoros, que ficam circulando por essa galáxia, e outras estrelas também. Tá aí o nosso sistema solar, com os nossos planetas, o cinturão de meteoros, cometas, o Sol, né, gente? Eu não vou ficar abordando essa parte aqui, né, gente? O Sol. Pois bem, gente. Antes de entrar, gente, aqui no conteúdo das hipóteses de biogênese e abiogênese, primeiramente precisamos entender como era a Terra primitiva, né?
Claro, gente, que na Terra primitiva não era a mesma como é hoje, tá? A Terra primitiva, como o próprio nome diz, primitiva, é uma terra que ela é altamente diferente do que é hoje, gente. As condições climáticas naquela época, elas não abrigavam, elas não favoreciam a existência de vida. Por quê, professor, que naquela época era impossível que houvesse vida? Primeiro, porque a Terra ela sofria uma intensa atividade vulcânica, gente. Existiam vulcões, erupção o tempo inteiro. Fora isso, existia também a questão da ausência de oxigênio, gente. Era quase raro o oxigênio naquela época. Fora que as temperaturas eram extremamente altas, existia muita queda de meteoro, inclusive uma delas, né? Vocês não sabem, né? Que acabou matando aí os dinossauros, que é a teoria mais plausível, que a gente vai falar muito mais na frente, quando a gente falar em evolução, propriamente dito, né? Mas que naquele tempo, gente, existia muita queda de meteoro. E outra, a nossa atmosfera não era uma atmosfera agradável não, tá, gente? Primeiro, porque não tinha nem oxigênio para respirar. Segundo, tinha muito gás tóxico. Era muita concentração de amônia, galera. Muita concentração, principalmente de metano. Tá bom? CH4 aí, o metano. E outra, a água, naquela época, era quase rara. Ela só existia na forma de vapor lá na atmosfera. Fora isso, gente, existia grande quantidade de descargas elétricas, existia tanto raio, gente. Era parecido, sabe, com qual planeta hoje? Com Vênus. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, gente, que Vênus ele possui uma grande quantidade de gás tóxico. Não sei se eu não me engano, não sei se é amônia ou é metano que tem lá em Vênus. Vênus também tem altas descargas elétricas também, tá? E naquela época, gente, de acordo com o Oparin, né, e o Haldane, eles propuseram naquela época a teoria da Terra primitiva, né, onde eles falaram justamente que a Terra era um planeta que era altamente estável, era um planeta realmente difícil de abrigar vida, né? Era um planeta, como foi abordado aí, gente, que existia muitas descargas elétricas, existia uma atmosfera que era uma atmosfera inóspita, né? Era uma atmosfera onde tinha concentração de hidrogênio, metano, amônia e vapor d'água. E que também, gente, haveriam também descargas elétricas constantes, tá? Tinha muita erupção vulcânica, então, gente, e as temperaturas altas, né? E outra, gente, em consequência, né, do impacto, a água que era trazida pelos corpos celestes acabava sempre evaporando. Então, todo meteoro que vinha parar no planeta, que trazia consigo água, acabava evaporando devido à alta temperatura. E quando essa água se condensava nos lugares mais frios lá da Terra, acabava produzindo quem? Nuvens, né? E essas nuvens acabavam aí se precipitando como chuva, né? Só que, gente, a temperatura era tão alta, que fazia a água evaporar, a água da chuva evaporar, né? E formando, é claro, o vapor d'água. Então, gente, o que foi que aconteceu ainda naquela época? As intensas chuvas, né, que ocorriam, e à medida que a superfície da Terra se resfriava, ou seja, a temperatura da Terra começou a baixar. Com isso, o que acontecia? A água, né, a superfície resfriava, a água ela ia se acumulando nos lugares mais fundos, né, nas depressões, e acabava formando rios, lagos, oceanos. Então, gente, o Oparin, né, ele propôs, é claro aí, que a primeira atmosfera era constituída justamente desses 4 elementos, hidrogênio, metano, amônio e vapor d'água, né, e que a partir, gente, das substâncias que existiam nessa atmosfera, né, estavam presentes nesses depósitos de água, que eram quentes, e teriam fornecido condições para o desenvolvimento de formas de vida. Como assim, professor? A água não estava se acumulando lá nas depressões, nos lugares mais baixos? Então, o que aconteceu, professor? As próprias descargas elétricas acabavam fazendo com que esses gases que estavam na atmosfera, eles sofressem reações químicas,
né? E essas reações químicas entre esses gases acabaram formando as primeiras moléculas mais simples, e eram moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas, gente, elas eram trazidas pela água da chuva, elas foram aquecidas e acabaram reagindo entre elas, tá? E originaram o quê? Moléculas orgânicas mais complexas. Eram proteínas, lipídios, DNA, RNA. E, gente, todo esse material, com o tempo, é claro, e com o despencar aí das águas das chuvas, corriam para onde, gente? Lá para os depósitos de água, tá? E outra, gente, esses depósitos de água eram quentes, né? E justamente onde formou aí essas moléculas orgânicas, tá? E todo esse material, gente, era carregado para esses lugares mais fundos. E esses lugares mais fundos poderiam abrigar condições para um desenvolvimento de vida. Tá? Foi onde formou justamente as primeiras moléculas orgânicas chamadas de coacervados. Tá, gente? O coacervado, gente, não é um ser vivo. O coacervado é um agrupamento de moléculas orgânicas. Tá bom? Então, de acordo com o Oparin, gente, esses coacervados foi, digamos assim, o primeiro passo importante para a formação dos sistemas biológicos. Então, gente, os primeiros seres vivos, eles só surgiram justamente quando os coacervados, eles começaram a ter capacidade de produzir os seus próprios componentes e acabaram aí crescendo, né, se reproduzindo. Agora, gente, ainda não se sabe como isso aconteceu. Então, a ciência ainda não sabe como que esses coacervados se reproduziram, como eles começaram a crescer. Acabei de falar, gente, já o criacionismo, né? Já expliquei para vocês, que se baseia na fé, onde Deus criou o mundo em 7 dias. Isso tudo está dentro do livro de Gênesis, que ele criou primeiramente seres inanimados, depois veio os vegetais, depois os animais, e depois quem? Adão e Eva, né? Essa teoria, como eu falei para vocês, não tem validade para a ciência. É uma teoria que a ciência não confirma, tá, gente? Ela não tem embasamento científico, é mais um embasamento religioso. Depois disso, a gente vai entrar nas duas teorias que foram as mais estudadas na época, que era a biogênese, ou teoria da geração espontânea, e a biogênese. A teoria, gente, da geração espontânea, ou a biogênese, fala que a vida surgiu da matéria bruta a partir de uma força vital. Ou seja, gente, essa teoria, ela diz aí que todos os organismos que são vivos, eles podem surgir do nada, da matéria inanimada, né, e de forma espontânea. E justamente a partir de uma matéria inanimada, de uma matéria que não tem vida, gente. Quem acreditava muito nisso era Aristóteles, tá? Era Aristóteles. Aristóteles, gente, ele acreditava que qualquer objeto que não tem vida poderia dar origem a algo vivo, tá? Não sei se vocês já estudaram na história egípcia, né? Mas até os egípcios acreditavam que aquela lama do Rio Nilo era uma lama fértil, né? E que depois que acontecia as enchentes do Rio Nilo, né, ele acabava dando origem a várias vidas, né? A várias formas de vida. E tudo, gente, foi baseado em observação, tá bom? Já a teoria da biogênese, gente, a teoria da biogênese, ela já foi afirmada aí, né, por Red. O próprio Red, ele acabou aí contestando a teoria da biogênese, né, o Red e o próprio Spallanzani, né, e também foi totalmente confirmada aí com o Pasteur, tá bom? Onde justamente fala que a vida surgiu, é claro, a partir de um outro ser vivo, através do que a gente chama de reprodução. Então, gente, o que aconteceu lá na teoria da geração espontânea, gente? A teoria da geração espontânea, gente, o próprio
Aristóteles, justamente ele acreditava em que a vida ela poderia surgir de um objeto inanimado, tá? E o Pasteur, perdão, o Redi, o Francisco Redi, ele criou, digamos assim, algo para provar realmente que a geração espontânea não existia. O que foi que o Redi fez? Ele fez um experimento utilizando aí, gente, uma carne, gaze e frascos, tá? O que foi que ele fez, gente? Colocou-se 2 frascos, tá? Na realidade eram 2 frascos. Colocou aí um frasco de carne tampado com a gaze e um outro frasco de carne aberto com a gaze, aliás, aberto, né? Sem a gaze. Aí ele partiu, gente, do seguinte pressuposto, né? Se as lavas ele viu, claro, que no vidro que havia gaze, não surgiu nada, né? A carne estava íntegra, não surgiu nada. Mas no vidro em que as gases, que não havia gases aqui para tapar, houve, né, o depósito de moscas que deram origem a larvas e depois a futuras moscas, né, gente? Então, gente, ele partiu do seguinte pressuposto, né? Se as larvas surgem aí de ovos que foram colocados pelas moscas, se a gente colocar uma gase e impedir que as moscas entrem em contato com a carne, as larvas não vão surgir, é claro, né? Por isso, gente, ele pegou aí, se eu não me engano, foram 8 frascos, tá? Ele colocou aí esse pedaço de carne e cobriu com uma gaze, um pano fino, tá? E outros 4 ele colocou aí aberto para ter uma exposição aí da carne e as moscas ficarem pousando. Beleza? Então as larvas surgiram de ovos colocados pelas moscas e não da própria carne. Já pensou, gente, com a própria carne começar a formar larvas? Né? Então o próprio Redi conseguiu aí com um simples experimento provar que a teoria da geração espontânea é uma teoria equívoca. Louis Pasteur, gente. O Louis Pasteur, né, o Pasteur, ele sempre foi adepto da teoria biogênica, né? Ele fez um experimento que conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade de geração espontânea da vida. Então, o Redi já tinha feito os experimentos e Pasteur simplesmente ele confirmou, né? Ele confirmou justamente dando fim, de fato, à teoria da abiogênese. Então, o próprio Pasteur ele é lembrado aí por suas notáveis descobertas das causas e prevenções de doenças. Ele criou a primeira vacina contra a raiva. O Pasteur era um cara muito inteligente. Ele montou o processamento de pasteurização do leite. Por isso que o nome, né, gente, pasteurização, vem em homenagem a Pasteur, tá? Então, galera, foi o que ele fez. O Louis Pasteur, ele recriou, né, um experimento aí que foi inicialmente feito por Spallanzani, tá? Deixa eu ver se eu falei um pouquinho sobre Spallanzani. Não. Mas eu quero que vocês saibam, né, que Spallanzani ele era um biólogo e que ele fez alguns experimentos. Ele ferveu aí um caldo nutritivo durante 1 hora e colocou esse caldo em um balão e em seguida acabou fechando esse frasco. Tá? Num outro experimento, ele deixou a sopa ferver por alguns instantes. Depois ele colocou um frasco, colocou essa sopa em outro frasco, que foi tampado. Tá? Já em outro experimento, que foi o terceiro experimento também de Spallanzani, ele fez, né, a sopa ferveu aí durante mais ou menos 1 hora, e depois que foi colocada no frasco, ele acabou fechando esse frasco aí com uma rolha de cortiça. Né? E apenas essa rolha de cortiça deixava passar ar. Desses 3 experimentos que o Spallanzani fez, o primeiro frasco foi o único que não tinha bactéria, que foi o frasco que estava fervido. Tá? Então, o próprio Spallanzani, ele acabou aí, digamos assim, concluindo que o processo de fervura pode matar bactéria que estava no ar.
né, e que tinha contaminado aquele caldo nutritivo que ele tinha colocado na vidraria. Então, gente, isso demonstra o que a gente sabe hoje, né, gente? Se você ferver uma água, por exemplo, água contaminada, acaba matando as bactérias que estavam contaminando aquela água. Isso é algo simples, tá, de entender. Então, o Pasteur, gente, com base justamente nesses experimentos de Spallanzani, ele criou, né, recriou a experiência do Spallanzani, e só que ele fez algo diferencial do experimento de Spallanzani. Foi o que ele fez. Ele pegou a vidraria, né, o frasco, e, digamos, fez um frasco em forma de pescoço de cisne. Ele dobrou o frasco, né, ele deixou aí o frasco em forma de S, né, com o pescoço em forma de S, que é o pescoço de cisne. E ele deixou, gente, o material, o frasco, aberto para o ar. Tá bom? Ele deixou aí, olha, ele não tampou o frasco, deixou aberto o frasco. Beleza? E esse fato, gente, do frasco sem pescoço de cisne, né, a própria questão da gravidade influencia, né, na não entrada de micro-organismos aqui dentro do caldo nutritivo. Tá? Então, esse gargalo em forma de S evita a entrada de micro-organismos aqui dentro do caldo. Tá bom? Então, os micro-organismos não conseguiam passar, né, os micro-organismos aéreos não conseguiam passar e adentrar no caldo, justamente por conta desse formato do frasco em forma de S. Ok? Então, gente, ele colocou aqui, ó, os frascos, tá? Em cada frasco ele colocou aí um caldo nutritivo, vocês podem ver na imagem. Depois ele torceu o gargalo, colocou em forma de S. Aí depois, o próprio recipiente com caldo que estava sendo fervido, opa, passou aqui sem querer, o próprio recipiente que tinha um caldo fervido, ele foi logo depois colocado em repouso, né, e foi observado aí durante 1 ano. Então, durante esse período, gente, não teve nenhuma contaminação, tá? Mas o que aconteceu? A poeira e algumas partículas que foram transportadas pelo ar ficaram tudo presas aqui no pescoço do frasco. Aí que foi que o Pasteur fez? Deixa eu quebrar esse pescoço para ver. Aí ele quebrou o pescoço do frasco, né, e deixou, ó, o caldo aberto, né, exposto ao ar. Depois de uns dias, ele acabou observando o quê? Presença de micro-organismo no caldo. Ou seja, o caldo já estava contaminado. Bom? E o que foi que Pasteur argumentou? Ele falou justamente que essa contaminação vinha dos micro-organismos que estavam presentes no ar e confirmando o fim da geração espontânea, que os micro-organismos não nasciam desse caldo. Tá bom? E que o gargalo, na forma de S, servia como um filtro, né, gente? Ele filtrava o ar e impedia que o micro-organismo entrasse no caldo nutritivo. Se a vida só pode surgir a partir de outra vida, segundo a biogênese, como surgiram os primeiros seres vivos, gente? Aí que foi que o danado do Oparin fez, gente. O Oparin e o Haldane também são 2 cientistas, tá? O Oparin e o Haldane, gente, eles propuseram a chamada teoria, né? Aliás, a teoria da Terra primitiva já era proposta, né, por eles, e eles afirmavam justamente o que eu mencionei para vocês anteriormente, que a Terra ela tinha intenso processo vulcânico, tinha muita emissão de descargas elétricas e que a atmosfera primitiva é a atmosfera composta de metano, amônio, hidrogênio e vapor d'água. E que a Terra, né, passou aí por um estágio de resfriamento, a água que era formada aí pelas chuvas, né, que se precipitavam aí em forma de chuva, acabava se acumulando nas depressões e formando aí lagos, mares. A atmosfera do planeta não tinha, lembrando que não tinha camada de ozônio, tá, gente? Então ela tinha muita descarga elétrica. E essas condições
né, acabavam aí agitando as partículas que estavam lá na atmosfera e elas se combinaram e formaram aí moléculas mais complexas. Depois, essas moléculas mais complexas, pela ação da chuva, elas eram carregadas para essas depressões que estavam bem alagadas e pela ação do tempo, né, acabou formando essa espécie de sopa nutritiva. E essa sopa nutritiva, ainda com a ajuda da temperatura, né, que eram bem quentinhas, esse caldo, acabavam aí formando compostos orgânicos que foram os conservados. Os conservados, a gente faz um troca de substâncias com o meio externo. Eles tiveram, como eu falei para vocês, a capacidade de reprodução. Tá? Ainda não se sabe, a ciência não explica ainda como eles se reproduziam. Tá? Então, nesse momento, era uma espécie de ponto de partida para a vida. Lembrando que conservado não é um ser vivo, é um agrupamento de moléculas. E essa hipótese, gente, de Oparin Haldane foi depois, né, tempos depois, testada por Miller, tá? O experimento de Miller, o experimento de Miller, gente, deixa eu só mostrar aqui a imagem, né, formando justamente explicando a teoria de Oparin Haldane da formação dos coacervados. E o que foi que o Miller fez? Ele simulou o ambiente da atmosfera primitiva, tá? O Miller, ele pegou, ele simulou a teoria, né, da Terra primitiva, simulou como era a Terra de antigamente, justamente para explicar se as substâncias que existiam na atmosfera da Terra poderiam realmente, de fato, originar seres vivos. Então, o que foi que o Miller fez, né? Construiu aí um aparelho, né? Aí vocês podem ver aí, ó, com alguns tubos, né? E alguns balões aí de vidro e ligou esses tubos, né? Ele fez uma ligação entre esses tubos. E o que foi que ele fez, gente? Ele justamente pegou os gases que tinham na atmosfera, né? Metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, juntou aqui nesse balão, colocou alguns eletrodos, vocês podem ver, para simular as descargas elétricas, colocou um condensador para justamente fazer com que a água, o vapor d'água, vire água de fato, né? E colocou uma chama para simular uma temperatura bacana. Então, ó, o que foi que aconteceu? Uma vez que esses elementos sofriam bastante ação de descargas elétricas que vinham aqui dos eletrodos, esses elementos se combinavam, tá? Se combinavam entre si, formando moléculas mais complexas. Depois, o vapor d'água ele se condensava, né? Então, simulando aí a chuva, essas moléculas eram carregadas pela chuva, né? Por essa água e vinham parar aqui no outro gargalo, né? No outro balão. Nesse outro balão, essas moléculas estavam submetidas aí a uma ação do calor que vinha aqui geralmente da chama e que aqui nesse caldo formou-se justamente aminoácidos, né? O Miller acabou encontrando aí aminoácidos, tá? Aminoácidos de vários tipos. Então, gente, os conservados puderam se transformar em seres unicelulares. Os primeiros seres vivos da Terra eram de fato unicelulares, simples. Eles eram heterotróficos e se alimentavam de substâncias que existiam nos oceanos. Com o aumento dos seres vivos, com o aumento dos seres primitivos, os alimentos existentes tornaram-se insuficientes. Depois de milhões de anos, alguns seres tornaram-se incapazes de produzir clorofila e fazer fotossíntese, e foi onde surgiram os primeiros seres autotróficos. Foi a partir desses dois tipos de seres que se desenvolveu a vida na Terra. Então, gente, a partir disso, a gente vai estudar na próxima aula a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica, tá bom? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessas duas hipóteses. Qual era a forma de alimentação, de obtenção de energia dos primeiros seres simples que existiam na Terra? Eles eram heterótrofos? Eles eram autótrofos? Próxima aula a gente fala um pouquinho disso, tá bom? Vou mostrar aqui um vídeo, gente, interessante para vocês, justamente abordando a teoria da origem na Terra.
Todos sabem que a origem da vida é composta de mistérios, hipóteses e descobertas. Os biólogos estão fazendo um ótimo trabalho mostrando como os organismos vivos funcionam, mas ainda não sabem responder muitas perguntas referentes à vida e como ela pode ter evoluído através de um mundo praticamente desabitado. Com toda certeza, esse é um dos assuntos mais fascinantes e complexos que podemos debater na atualidade. Para tentar entender um pouco melhor sobre o tema, vamos conhecer algumas teorias. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Mundo Desconhecido, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado. Agora vamos lá. Faísca elétrica. Faíscas elétricas podem gerar aminoácido e açúcar quando atingem um ambiente carregado com água, metano, amônia e hidrogênio. Isso foi demonstrado no experimento de Miller-Urey em 1953, sugerindo que os raios podem ter ajudado a criar os blocos de construção fundamentais da vida na Terra em seus primeiros dias. Há 3 bilhões de anos atrás, os oceanos da Terra podem ter sido cobertos por gelo, quando o Sol era cerca de 1/3 menos luminoso do que é agora. Com centenas de metros de espessura, essa camada de gelo pode ter protegido compostos orgânicos frágeis na água, abaixo da luz ultravioleta e da destruição de impactos cósmicos. O frio também pode ter ajudado essas moléculas a sobreviver por mais tempo, permitindo que as reações chaves acontecessem. Ventos do fundo do mar. A teoria de ventilação de alto mar sugere que a vida pode ter começado em respiradouros hidrotermais submarinos, expelindo moléculas em hidrogênio. E então, seus recantos rochosos poderiam ter encontrado essas moléculas e agido como catalisadores para as reações. Até hoje, estes recantos, ricos em energia e térmica, sustentam ecossistemas. Barro. As primeiras moléculas podem ter se originado na argila, de acordo com uma teoria elaborada pelo químico orgânico Alexander Graham. Estas superfícies podem não só ter mantido os compostos orgânicos juntos, mas também podem ter ajudado a organizá-los em padrões, de forma como os genes fazem agora. Alexander sugere que cristais minerais na argila poderiam ter alinhado as moléculas orgânicas em padrões organizados. Mundo do RNA. O DNA precisa de proteínas para se formar e as proteínas precisam do DNA para se formar. Sendo assim, como um deles poderia se formar sem o outro? A resposta pode ser o RNA, que pode armazenar informações como o DNA, servir como um enzima e ajudar a criar tanto DNA quanto proteína. Depois disso, o DNA e as proteínas dominaram o mundo do RNA porque são mais eficientes. Panspermia. Talvez a vida não tenha começado na Terra, mas tenha sido trazida por outros lugares no espaço, uma teoria conhecida como panspermia. Por exemplo, rochas eram expelidas de Marte por impactos cósmicos, pois um número de meteoritos marcianos foram encontrados aqui na Terra. Outros cientistas sugerem que a vida pode ter pego uma carona em cometas de outros sistemas estelares. Se essa teoria for comprovada, nós somos quase alienígenas. E você concorda com qual teoria? Deixe aqui a sua resposta nos comentários. Então, bem, galera, essa foi a aula de hoje. Amanhã a gente vai falar um pouquinho aí sobre as hipóteses heterotróficas e autotróficas e realizar aí uma discussão de questões, tá bom? Abraço a todos, uma boa semana de aula e até amanhã. Tchau, tchau.